transporte e logística são construídos, vamos dizer assim, para atender o mercado, ou seja, os fluxos naturais do transporte marítimo. É importante destacar que, no caso específico dos portos, o papel é basicamente de servir como um elo-chave dessa cadeia logística internacional de comércio. Portanto, as rotas dos grandes armadores são definidas, as rotas marítimas, para atender essas demandas e de acordo com a infraestrutura que está disponível. Na Bahia, a gente tem uma característica importante, até pelo papel histórico que teve o Porto de Salvador, como o principal porto do hemisfério sul, e que funcionava como um porto concentrador, ou seja, um hub-port. Esse papel foi se diluindo ao longo do tempo, porque passou a ser compartilhado com outros portos aqui do Brasil, em particular na costa do Nordeste. Identifica-se claramente esse potencial, ele não desapareceu. Naturalmente, o papel do porto está também associado às facilidades de acesso, tanto aquaviário como acesso terrestre. Esses fatores aí são condicionantes da procura ou não da atratividade para o mercado. O mercado que eu me refiro, oferta de facilidade de transporte para atender essas demandas. No caso particular nosso, a gente tem a Baía de Todos os Santos, tem condições naturais de atender esse mercado do ponto de vista de profundidade, propiciando o acesso de navios de maior escalado e de maiores dimensões. E, por outro lado, a cabotagem também é beneficiada pela posição, a localização estratégica dos portos aqui, principalmente o Porto de Salvador e o Porto de Aratu. Fica centralizado na costa da Bahia, da ordem de 930 quilômetros, e também do Brasil, da ordem de 8.200, podemos chegar até 9.000, a depender das rotas que são feitas, utilizando os acidentes geográficos. Bem, a inserção de um porto para atender essas rotas, naturalmente, está vinculada a essas condições de acessibilidade aquaviária e acessibilidade terrestre. O Porto de Salvador também é bastante privilegiado em termos de acessibilidade terrestre. Temos uma via expressa exclusiva para acesso ao porto. Isso facilita muito essa acessibilidade, já que é segregado e separado do tráfego urbano misto. Então esse é um outro privilégio, e as condições dentro do sítio urbano também bastante facilitada, porque está na área do comércio e dentro da boca da Baía de Todos os Santos. Então, realmente é uma situação privilegiada. Na Bahia, em termos de localização das áreas de produção, nós temos uma nova fronteira agrícola, uma área contígua à fronteira agrícola centro-oeste do Brasil, e que requer uma maior atenção com o que diz respeito à acessibilidade em termos de rodovias e ferrovias, para propiciar no curto prazo ou no médio prazo o direcionamento da operação do porto como um hub-port. Esse acesso vai permitir tanto o acesso ao mercado de Salvador como de Ilhéus. Ilhéus tem uma localização que será beneficiada não só pela ferrovia leste-oeste, integração oeste-leste, atingindo a província mineral de Caetité e de outras regiões, e com a perspectiva de também atender o mercado de produtos agrícolas, da produção agrícola, da região oeste da Bahia, assim que tiver esse prolongamento entre Caetité da ferrovia, ligando a ferrovia norte-sul. Para Salvador, entende-se que também que poderemos ter um benefício grande com a implantação, a construção da ponte e o sistema viário oeste,
que deverá contribuir para facilitar esse acesso tanto aqui ao Porto de Salvador quanto ao Porto de Aratu, no atendimento dessa produção, da área de produção agrícola e mineral. Temos um outro potencial grande com relação à questão de produção de minérios na região de Xique-Xique e Remanso, onde tem uma perspectiva de atendimento, inclusive com uma produção significativa, da ordem de 25 milhões de toneladas ano, para atendimento ou pelo Porto de Aratu, que tem uma vocação natural para isso, pelas condições de localização e de acesso ferroviário, e que dará uma nova conotação a esse papel do Porto de Aratu, como porto de indústria, como porto para atender não só as atividades petroquímicas, mas também as atividades industriais da região metropolitana aqui de Salvador. Um outro aspecto relevante nessa questão da operação dos portos é a multimodalidade. Porto e ferrovia se constitui um casamento perfeito, porque trata de grandes volumes de cargas com atendimento por sistemas de transporte de alta capacidade. Então, essa combinação realmente é perfeita. Na falta deste modal, a gente tem que se colocar assim com maior evidência o transporte rodoviário. Na falta do modal ferroviário, a gente tem que contar efetivamente com o modal rodoviário. Uma alternativa a esses dois modais é a cabotagem, onde você tem características bem próprias e que requer um atendimento por esse modal. Recentemente, com a greve de caminhoneiros, em final de maio, se observou efetivamente uma tendência à busca de uma outra alternativa de transporte, que foi o de cabotagem. Se registrou um crescimento significativo dessa modalidade e que mostra uma tendência de se optar no futuro para essa modalidade de transporte. No que diz respeito aos gargalos críticos na área de transporte e logística, acho que cabe destacar um aspecto aí bastante peculiar e que requer mais uma ação da ordem jurídica administrativa, que é a questão jurisdicional. O marco regulatório ele tem que dar segurança aos operadores, aos usuários dos portos, aos armadores, no atendimento e na garantia da funcionalidade dessas atividades e dos portos, né, como resposta ao atendimento dessas demandas. Ainda com relação ao transporte e logística, é importante destacar a necessidade de intervenções físicas devidamente planejadas, para que haja uma sintonia entre a demanda, o atendimento de demandas e o atendimento de acesso, ou seja, você propiciar acessos adequados em tempo hábil de atender de forma sincronizada essa evolução da demanda. A gente pode observar que se propõe a fazer uma mudança do papel dos portos aqui na Bahia, há uma necessidade de se dar prioridade à questão dos acessos, tanto terrestre como aquaviário. Isso é uma preocupação porque a garantia e a solidez no atendimento do mercado estará basicamente condicionada a essas ações. Bem, o impacto desses problemas relativos à acessibilidade e tanto terrestre como aquaviária, elas refletem diretamente no mercado, porque envolve um componente que é crítico, que é a questão dos custos de transporte. Se fala muito em custo Brasil e a gente sente que há uma necessidade de compatibilizar esses investimentos no sentido de reduzir efetivamente esses custos, de modo a tornar nossas facilidades de transportes na área portuária competitivas e atrativas para o mercado internacional. Isso é muito importante, esse destaque, porque é um fator de restrição de acesso
e que condiciona o atendimento dessas demandas. Bem, a busca de solução para os pontos de estrangulamento no atendimento dessas demandas requer uma intervenção do Estado, tanto a nível de planejamento, porque os grandes rotas marítimas, elas exigem um planejamento e requer tempo para serem consolidadas. A fabricação do navio requer uma antecipação dessas facilidades em termos de intervenções e disponibilização, para que haja efetivamente um atendimento num horizonte de tempo que seja compatível com o que o mercado pede. Então, essa sincronia entre o planejamento, o investimento efetivo e o atendimento do mercado, tanto por parte dos armadores como por parte dos responsáveis pela infraestrutura portuária, devem estar bastante sincronizados para que não haja um comprometimento futuro do atendimento dessas demandas pelas rotas marítimas e também as locais aqui em termos de cabotagem. A estrutura de gestão, em termos de estrutura organizacional, como suporte às atividades da estrutura organizacional, é de grande relevância, porque dá uma segurança em termos de agilidade dos processos e de atendimento das demandas dos operadores, arrendatários, nas operações portuárias. Bem, além dessa questão da organização e da estruturação do ponto de vista gerencial, nós temos paralela investimentos físicos na expansão das atividades, da capacidade de atendimento, da capacidade instalada. O mercado tem sinalizado positivamente, no caso particular aqui da Bahia, dos postos da Bahia, em função muito da disponibilidade que tem de áreas para arrendamento e de instalações portuárias. Já existe acenos no mercado no sentido de se promover o arrendamento de 2 grandes terminais de granéis sólidos e também dos granéis líquidos, terminais de granéis líquidos. Há também uma proposta de investimento em terminais de minerais. Isso dá uma perspectiva muito boa em termos de sustentação da operação e expansão das atividades portuárias de Aratu, em particular, onde se mostra onde se revelam maiores as oportunidades de negócio para o mercado. Da parte do poder público, o que a gente identifica como investimentos estruturantes são aqueles relativos às condições de acesso ao porto em si. Ou seja, em termos de dragagem de aprofundamento, que para nossa felicidade não tem uma demanda maior pelas condições naturais dos nossos portos aqui de Salvador e Aratu, e de acesso terrestre, onde também já se tem um planejamento de investimentos, tanto na área ferroviária, o modal ferroviário, quanto no modal rodoviário. A cabotagem é uma modalidade onde se procurará estimular de forma assim, mais destacada, como sustentação dessa modificação do papel dos nossos portos e transformação dos mesmos em portos concentradores ou hub ports.